Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Eu aos 40. E hoje a gente está recebendo a capitã Cláudia Lança, a vereadora, mulher e representa a população batataense. Cláudia, obrigado pela tua presença, ter tirado um tempinho e ter atendido o nosso convite. Um prazer, Michel, estar aqui com você. Eu que agradeço o convite. Cláudia, a gente sabe do seu trabalho frente à Câmara Municipal, o seu trabalho aí na segurança pública, né? Mas a gente começa o nosso bate-papo rapidamente falando aí você debutando como vereadora aqui em Batatais, mulher, e toda vez que passa um vereador, eu sempre faço a mesma pergunta. Eu não sei se é impressão minha, se não for, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas parece que esta composição da Câmara Municipal de Batatais, essa atual composição, os 15 vereadores, eu percebo uma representatividade maior de várias gamas, diversos segmentos da população. É isso mesmo, Cláudia? Você Sim. também sente isso? Sinto isso e eu acho isso muito enriquecedor, né, para todos. A gente conseguir ouvir opiniões tão diferentes, experiências de vidas tão diversificadas, eu acho que isso enriquece o nosso trabalho, né? Enriquece o serviço que a gente vai conseguir oferecer para a população. Eu acho isso interessante. Hoje a gente tem a representação de 4 mulheres, né? Na Câmara Municipal. Quem ganha é de fato a mulher, né? A gente falava em off antes da gente começar o nosso podcast. A maioria do eleitor batataense é feminino. E aí a gente sempre teve poucas mulheres representando. Hoje a gente tem 4, mas num mundo de 15 cadeiras, né? Sim. Mas já é alguma coisa, né, capitã? Já é alguma coisa, mas a gente espera que aumente esse número, né? E a gente torce para que a mulherada realmente passe a se engajar mais na política e que nós aí no próximo mandato tenhamos mais mulheres, né? Como você falou, são 15 cadeiras, a gente tem 4, mas poderia ser pelo menos metade. Poderia ser meio a meio, né? Poderia ser meio a meio. Eu acho que a mulher tem um olhar sensível, ela traz um olhar diferente, né, para essas políticas públicas, sim, né? A gente consegue observar alguns fatos que de repente passa meio batido para o olhar masculino, né? E a mulher traz essa sensibilidade, esse olhar mais detalhista para alguns fatos, algumas situações que podem ser melhorados no município. Capitã Cláudia, a gente vai falar, na realidade o nosso podcast, a gente quer falar exclusivamente da Delegacia da Mulher Online, né? Que é um grande ganho para a sociedade batataense, para a mulher batataense. Mas antes de eu entrar nesse assunto, eu tenho que te perguntar, a gente está vivendo um momento político brasileiro, aliás, não só agora, mas agora parece mais aflorado, de uma polarização, né? Você foi eleita por um partido de direita, e aí a gente vê o seu relacionamento com a Anabela, que é de um partido de esquerda, e aí a gente percebe que a política nada mais é a arte de conviver em discordância. É isso mesmo? Sim, a diversidade, como nós falamos no início, a diversidade ela é muito enriquecedora. E eu até assisti a entrevista que a Anabela deu aqui. E nós temos ideologias partidárias, políticas tão distintas, mas a gente exerce uma palavrinha mágica, respeito. Sim. Ela respeita o meu posicionamento político e eu respeito o posicionamento dela, mas eu acho que a política é justamente unir força, sim, em prol de um bem comum. A discordância é ótimo, né? A discordância é ótimo, mas a gente se uniu no combate à violência doméstica, a violência contra a mulher, né? E ela vem com a bandeira da mulher trans, porque a gente também tem muitos casos de violência sofrida pela mulher trans. Só por ser trans e mulher. Só por ser trans e mulher. E a Anabela vem justamente levantando essa bandeira, encorajando essas mulheres trans para que elas tenham voz também, né? Sim. Então a gente está unida na questão do combate à violência doméstica, que já era a minha bandeira na época da campanha, né? Eu tenho como bandeira o combate à violência doméstica, na verdade, assuntos inerentes à mulher, de uma forma geral. Sim. Então a gente tem esse olhar voltado a garantir à mulher o que é de direito dela, né? Para ela se encorajar a ter força de lutar por aquilo que é direito dela
ter, Sim. né? Então a gente vem com essa questão da inclusão também, né? E você falou bem, a diversidade, né? Nós temos um pensamento, Michel, voltado para a questão de lutar por uma igualdade para todos, sim, de uma forma sim. geral, né? Então a gente não vai trabalhar só para a questão da mulher, né? O que a gente prega é inclusão. Inclusão. Quando a gente fala inclusão, é dar a cada um o mesmo direito. Sim. Essa é a ideia. Então, quando a gente fala em inclusão do deficiente auditivo, do deficiente visual, do deficiente físico... É porque ele está excluído. Ele está excluído. A gente não está incluindo Ele precisa ter grupo a mesma oportunidade que todos nós temos. Uhum. Hoje, o deficiente físico não consegue fazer uso de um transporte público, porque não tem aquele elevador. Você entendeu? O deficiente auditivo, ele não consegue ter acesso às informações. Quando nós entramos no período da pandemia, que a secretária Bruna ia nas redes sociais falar sobre a Covid, passar aquelas informações, eu recebia mensagens de mulheres surdas falando: capitão, pelo amor de Deus, eu preciso ter acesso à informação e eu não consigo saber o que ela está falando. Então, o que eu fiz, Michel? Eu ouvi o vídeo dela, assisti, transcrevi tudo pelo WhatsApp e mandei essa mensagem. Falei: e a questão de visão, né, capitão? E a questão de visão, porque a prefeitura poderia ter essa visão, colocar um intérprete. Fizemos uma indicação assim, entendeu? Para que a rede pública pudesse ter uma tradutora de Libras, para que toda vez que fosse ser feito um pronunciamento, partindo da prefeitura, do prefeito ou dos seus secretários, que houvesse a tradução em Libras e, quiçá, isso chegar na nossa Câmara também, que a gente possa, quando for fazer o uso da palavra, a gente ter um tradutor de Libras. Então, é isso que a gente fala, de proporcionar igualdade para todas as pessoas. A gente quer lutar só pelo direito da mulher, né? A gente quer lutar pelo direito da mulher, do homem, do deficiente auditivo, do deficiente visual, do deficiente físico. E isso é muito importante, né, capitã? Porque quando a gente vê você falando, e a gente fala de bandeiras, a gente fala de representatividade de certos grupos da nossa sociedade, mas depois que é eleito, né, independente do grupo que elegeu, você passa a ser vereadora para uma comunidade, para uma cidade inteira, né? Justamente, a gente não vai legislar só em prol dos nossos eleitores, né? A gente vai legislar, foi até uma pergunta que me fizeram: a senhora é policial militar, a senhora vai trabalhar em função dos policiais militares? Não só dos policiais militares, mas se eu puder contribuir alguma coisa para essa classe também, que eu possa fazer para contribuir, eu também vou fazer, como eu vou fazer para o restante da população, né? Então, eu acho que é esse o trabalho do vereador, é trabalhar em prol da coletividade, né? Em prol do interesse coletivo. E por falar em interesse coletivo, aí você labutou bastante, foi atrás da questão da delegacia da mulher. A gente tem um problema muito grande porque a gente é uma cidade que a gente tinha uma delegacia da mulher com delegada, ativa, exato. Era a doutora Cristiane, muito ativa, maravilhosa naquilo que e ela aí fazia. Ela foi embora e de repente você traz essa novidade que é a delegacia da mulher online. Na verdade é algo que vem para o estado todo, para todas as cidades, né? Uma iniciativa da Polícia Civil em incrementar essa questão, até para suprir a questão da defasagem de efetivo. A gente sabe que nós não temos. Com o período da pandemia, tudo se agravou, os concursos foram paralisados. Então, a Polícia Civil hoje, assim como a militar, mas estamos tratando aqui da Polícia Civil, ela passa por um grave problema de efetivo. Então, nós falta de investimento do Estado. Investimento no Estado, uma série de problemas que todos já conhecem. E nós continuamos a ter a Delegacia da Mulher. A DDM ainda existe, mas ela está defasada em termos de efetivo. Então, quando a mulher hoje, vítima da violência doméstica, ela procura uma delegacia, ela não recebe aquele acolhimento como deveria existir. Era isso. Próprio de uma delegacia da mulher, que tem uma delegada, tem uma escrivã, que vai ter a sensibilidade nesse acolhimento. Essa mulher já foi vítima uma vez. Quando ela vai procurar ajuda em alguns órgãos, Michel, ela passa por uma segunda... agressão. Por uma segunda agressão, ela é revitimizada. A gente fala que ela é vítima duas vezes. Ela é vítima quando ela apanha do seu companheiro, e ela é vítima quando ela procura ajuda numa unidade de saúde, quando ela procura ajuda numa delegacia, e que ela não recebe o devido acolhimento.
Sim. O que mais essa mulher passa é julgamento. As pessoas julgam demais. Ah, você gosta disso que você está passando. Ela sempre ouve uma piada. Sim. Ah, mas de novo você aqui, você apanhou de novo, você está com ele ainda. Quer dizer, quem somos nós? Nós não temos esse papel de julgar. Mesmo porque essa mulher tem uma série de fatores Sim. que vão influenciar na É vida dessa especial mulher. o social também, né, capitã? Que leva muita mulher a isso, a se submeter, né? Sim, a isso. aí tem, se a gente for falar aqui, a gente vai ficar a noite toda. Tem a dependência emocional, a dependência financeira, tem uma série de fatores, o medo que ela tem. E essa mulher, ela precisa, quando ela procurar ajuda numa delegacia, ser acolhida. E esse era o papel da DDM. Só que por falta de efetivo, ela não tem esse acolhimento apropriado. Quando veio a figura da DDM Online, o que é a DDM Online? É uma delegacia virtual, essa mulher vai procurar ajuda na delegacia, ela vai ser encaminhada para essa delegacia virtual, é uma sala lá, e vai ter um computador onde ela vai ser assessorada por uma escrivã, né? Ela vai ser pessoa que vai receber ali. E vai fazer com que essa mulher se conecte virtualmente com uma delegada na cidade de São Paulo, que vai estar de plantão. Para o pessoal entender, então assim, quando se fala delegacia virtual, a pessoa não vai sentar no celular dela, ali na própria casa, não. Ela vai ter um local. Vai ter um e local, ali ela vai ter audiência com a delegada online. Que é o que eles chamam de sala lilás, que vai ser a denominação dessa sala. E ela vai ali se conectar com uma delegada, que vai estar uma plantonista, que vai atender, ela vai conversar, vai fazer a ocorrência de forma virtual. Mas o que a gente precisa? Foi até a nossa pauta do assunto que a gente teve, eu, o vereador Abdenor, com o Dr. Davi, que é o delegado responsável pela DDM aqui de Batatais. Não adianta ter uma sala virtual, Michel, se nós não tivermos o ser humano, a figura humana ali, porque ela precisa ser recepcionada, ela precisa conversar com essa mulher. Então não adianta ter uma sala virtual com uma máquina se nós não tivermos uma pessoa para atender. E qual que é a nossa solicitação ao prefeito? Assim como ocorre em várias cidades da região, na cidade de Franca existe, na cidade de Ribeirão Preto, várias cidades da nossa região, o apoio das estagiárias de direito. E por que a gente fala estagiária? Preferencialmente mulheres. Sim. Né? Estagiárias de direito prestando serviço na DDM. Elas têm a competência, a capacidade de produzir boletim de ocorrência, de produzir oitiva, de produzir intimação. Então, a gente acredita que esse vai ser o passo inicial para o resto das políticas públicas que a gente ainda pensa em implantar, sabe? Num baixo custo, num atendimento humanitário. Vai ser interessante para essa estudante de direito também, que ela precisa passar pelo estágio. Vai ser enriquecedor para ela fazer esse estágio numa delegacia da mulher. A gente sabe como é grande o número de violência doméstica, não só em Batatais, mas no Brasil inteiro. E com a pandemia se agravou. Então vai ser enriquecedor. Todos vão ganhar, vai ser enriquecedor para essa estudante de direito que vai fazer o estágio numa DDM e vai ser enriquecedor para a mulher que sofre violência doméstica. Então esse é o nosso apelo para o nosso prefeito, para que ele tenha esse olhar sensível e nos atenda nesse pedido, porque a gente vê como um grande passo nesse combate à violência doméstica. É esse primeiro acolhimento e ele vai ser nesses dois lugares que eu te falei. Vai ser numa unidade de saúde, que ela vai estar lesionada, e vai ser na delegacia. Muito bem, este é o nosso podcast aos 40. Hoje a gente está falando com a vereadora, a capitã Cláudia Lança, que está falando rapidamente de alguns assuntos e mais aprofundados sobre a Delegacia da Mulher Online. E você citava, Cláudia, que você solicitou isso ao prefeito Juninho, essas estagiárias. Ele te deu resposta? Você teve contato direto com ele? O que você pode falar pra gente? Sim, além da indicação que já passou por aprovação na Câmara, eu tive contato com o prefeito, com o chefe do gabinete, expliquei, ele entendeu, ele tem esse olhar sensível para essas questões, né? Ele sabe como da é que importância, né, desse acolhimento, e ele está analisando e acredito e estamos torcendo para que realmente a gente consiga concluir esse
essa primeira fase aí, trazendo essas estagiárias. E aí, de contrapartida da prefeitura, seria só as estagiárias? O prédio, a prefeitura tem que doar também? Como é que funciona isso? A DDM já funciona lá na delegacia, na seccional, já existe, antiga seccional, isso, antiga né? seccional, ela já existe ali. Ali na Rua Goiás. Isso, seria apenas ceder essas estagiárias, que a prefeitura também já recebe, né? Sim. Esses estagiários de uma forma geral. Então seria, na verdade, cedendo 2 estagiárias para a DDM. E aí tudo indica que se o Juninho fizer um aceno positivo, que é o que a gente acredita que ele vai fazer, porque não tem o porquê não fazer, né? Não tem algo que ele possa, não sei, que aparecer um meteoro, cair nos estagiários, só falar, não tem estagiário. Mas aí, essa delegacia, a informação que eu tenho que agora, finalzinho de outubro, já estaria disponível à população. Sim, deve haver ainda, vai ser oficializada essa DDM online, né, em todo o estado. Então a informação que a gente recebeu informalmente é que deve haver essa inauguração no finalzinho desse mês de outubro, mas ainda não foi noticiado, mas a gente recebeu essa informação aí que deve ocorrer no final desse mês. Muito bem, este é o nosso podcast Eu aos 40 e hoje a gente está tendo um prazer enorme de falar com a Capitã Cláudia. Eu não conhecia pessoalmente, só por WhatsApp, né, rede social, a vereadora Cláudia, e que está fazendo um trabalho muito bacana na Câmara Municipal. Aliás, é a sua função, né, vereadora, de estar ali olhando para a comunidade, porque às vezes dá a impressão quando vem um vereador aqui, a gente fala que está se destacando, fazendo um trabalho bacana, é que ele está fazendo além do que lhe foi conferido, mas não é isso, né? De fato, este é o trabalho do vereador, ele é defender a causa da mulher, a causa do trans, como você disse, as minorias de uma cidade, até a título de ter uma cidade cada vez melhor, né? Sem dúvida, acho que esse é o nosso objetivo e é para isso que a gente se propôs, né, a concorrer a um cargo público. A ideia é melhorar a nossa cidade, todos nós temos interesse nisso, é por isso que a gente fala dessa união independente de partido político, de ideologia política. Bandeira. Nós estamos todos aqui, seria burrice da nossa parte que a gente não torcesse para uma cidade melhor, né? Então é por isso que eu acho que nós temos que unir forças, por isso que a gente quando entra num projeto, a gente tenta trazer também mais vereadores, Michel, a gente não quer levantar uma bandeira sozinho a gente perde força, né? A gente precisa unir força e isso já era o meu lema desde a época da Polícia Militar. Quando eu comandei aqui em 2014, eu já tinha essa ideia de união de forças, a gente já buscou essa união com Polícia Civil, Guarda Civil Municipal, e o trabalho melhora. A gente alcança o sucesso quando a gente une forças. Então, mesmo na política, a gente sabendo como é que funciona a política, né, que existe a questão da vaidade, que existe a questão da ideologia política, que é muito forte Às vezes em até alguns, um amor, né? Às vezes até um amor. Mas a gente quer quebrar isso. Então, mesmo na política, sabendo de todos esses fatores, a gente quer trazer os vereadores de partidos tão distintos, direita, esquerda, mas a gente quer trazer todos em prol de um bem comum. A população toda sai ganhando. Nós estamos aqui também, a nossa família está aqui. Todo mundo vai sair ganhando. Quando a gente consegue melhorar uma cidade, todo mundo sai ganhando. Então a gente tem que torcer para o prefeito que é eleito, independente se é da nossa base, se não é da nossa base, a gente precisa torcer para que a gestão dele seja abençoada, que ele seja iluminado, que ele consiga trazer benfeitorias, que ele consiga melhorar a nossa cidade. Todo mundo sai ganhando. É burrice pensar ou trabalhar torcendo contra. Estamos há 10 meses, capitã, do seu mandato como vereadora, né? E já tem boatos, principalmente nas turmas que gostam de falar de política, em especial local, que você aparece neste momento, 10 meses, como, sei lá, uma possível, candidata a prefeita. Eu acho que está muito longe, né? Mas a gente vê a sua gana, a sua garra. Existe essa possibilidade ou você está fazendo uma coisa de cada vez? Michel, eu costumo falar que o futuro a Deus pertence. Mas essa nunca foi a minha pretensão, né? No início da minha pretensão em ingressar para a política, e a gente começou... Você nem chegou a me perguntar isso, mas a Polícia Militar, ela cada vez mais, ela está discutindo sobre política, né? Tem se aumentado muito a representatividade dentro
da corporação dentro da Polícia Militar, o que já não ocorria há alguns anos atrás. E a gente começou a ver aí alguns policiais militares se destacando na política, e isso foi crescendo dentro da política, né? Que foi o que motivou tentarmos um cargo político. Quando eu iniciei com a pretensão de ingressar na política, era justamente para ser vereadora. Né? Isso... Mas naquela época teve um buchicho também. Naquela época, e eu explico por que surgiu esse buchicho. Na verdade, começou nas redes sociais, a minha pretensão sempre foi concorrer ao cargo de vereadora. E de onde surgiu o buchicho? Com uma postagem de uma pessoa nas redes sociais, colocando eu como uma pretensa candidata. Eu acho que foi vice-prefeita, na época ainda foi vice-prefeita. E aí começou, e as pessoas começaram a colocar comentários, a grande maioria comentários positivos, alguns negativos, que era policial militar, que não tinha nada a ver com política, mas enfim, a grande maioria dos comentários foi apoiando. E aí começou a insuflar o assunto, e aí alguns jornais me procuraram, mas a senhora tem pretensão ao cargo no executivo? Eu falei, não é no executivo. Isso foi uma postagem no Facebook. Mas a minha pretensão é vereadora. Então, assim, sempre foi. Eu nunca tinha cogitado. Nunca pensou? Nunca pensei. Mas o que eu costumo falar, né? O futuro a Deus pertence. Mas, assim, a minha ideia, se você me perguntar hoje, agora eu te falo que não foi e não é. Eu não tenho essa pretensão. A minha pretensão, Michel, é fazer um bom trabalho como vereadora. É isso que eu quero. Viver o presente e, nesses 4 anos, dar o meu melhor. Desempenhar da melhor forma que eu consiga fazer. Essa é a minha pretensão, porque o maior receio da gente, Michel, e eu não sei se são dos vereadores que estão no primeiro mandato, mas o meu maior receio era não decepcionar quem confiou. Isso é muito, muito importante. Diferente até quando você é colocado em um cargo. Sim. Porque ali você tem uma pessoa que você não pode, que você deve uma lealdade, uma confiança. Né? Agora, quando você é eleito por pessoas, pela população, por parte da população, a maior preocupação nossa é não frustrar, é não decepcionar, é fazer com que ao final daquele mandato, que aquela pessoa que depositou aquele voto fale, nossa, eu me orgulhei do meu voto. Valeu a pena. Eu acho que a pior coisa pra gente ouvir no final de um mandato é alguém falar assim, nossa, eu joguei meu voto fora, eu tô decepcionado com você. Eu acho que isso é a morte, entendeu? Para quem tem uma característica de fazer um trabalho bacana, de dar o seu melhor. Então, a minha maior preocupação sempre foi dar o meu melhor como vereador. Então, o meu foco, eu não tô nem pensando depois, Michel, com muita sinceridade, eu não estou pensando depois. Você está pensando em trabalhar? Eu estou pensando agora. Eu tenho alguns... eu tenho um foco, eu tenho projetos e eu quero muito me dedicar nesses 4 anos para que eu consiga aquilo que eu planejei durante a minha campanha, no início do mandato, que eu quero, quando chegar no final de 2024, que falar, não, eu consegui. Ter aquela sensação de missão cumprida. Aquela sensação de missão cumprida é a melhor sensação que a gente pode ter. E aí sim que você vai pensar em uma continuidade ou não. Mas aí eu vou pensar depois se eu quero continuar, se eu não quero, ou se a minha missão foi cumprida, se eu queria executar aquilo e eu consegui executar aquilo. É por isso que eu estou me empenhando ao máximo. E a gente tem uma ansiedade típica do ser humano, né? Querer as coisas rápidas, né? De querer as coisas rápidas, mas a gente precisa entender que nós estamos saindo de uma pandemia onde tudo ficou estagnado, onde o mundo parou, o Brasil parou, tudo ficou difícil, projetos foram parados, estagnados. Então, praticamente o nosso ano está começando agora. Nós estamos em outubro, mas o nosso ano está começando agora, porque tudo ficou parado. E agora que a gente começou a sair, né? Agora que a gente começou a botar a nossa carinha para fora, e agora que a gente vai começar a cutucar esses projetos. Então, o ano praticamente começando agora, e eu quero muito que ao término de 2024 eu tenha conseguido concretizar esses meus projetos. E tudo é muito difícil, Michel, não é tão simples. Tudo é muito burocrático, tem empecilhos, tem obstáculos, entendeu? É por isso que a gente precisa unir forças. É por isso que a gente precisa da ajuda de todo mundo. Quem quiser entrar junto nos nossos projetos para ajudar é bem-vindo. Pessoas me sugerem
importante, ideias, né? pelo Facebook, pelo WhatsApp. Eu amo receber, até crítica. Sim. Eu gosto de receber crítica, entendeu? Porque de repente a gente está indo por um lado e às vezes eu recebo uma crítica, mas por que a senhora não vai e não faz isso por aqui? São as críticas construtivas, São as críticas, né, capitã? construtivas, elas me mandam no privado sugestões e a gente trabalha em cima disso. Você não tocou no assunto da fibromialgia, mas nós estamos batendo nessa tecla da fibromialgia também. Tem muita mulher que sofre com fibromialgia aqui. Exato. E o que a gente quer também, que a gente já mandou essa indicação para o prefeito. Em algumas cidades aqui da região, Michel, aliás, no Brasil inteiro, mais de 20 cidades, cerca de 23 cidades, já reconheceram a doença fibromialgia como uma deficiência. Já virou lei. E a gente tentou protocolar um projeto de lei. O jurídico da nossa Câmara barrou, né? Por quê? Porque o jurídico entende que a fibromialgia, por suas características, já é considerada uma deficiência. Então teria que Então partir. seria desnecessário e que eu não teria competência, que o legislativo não teria competência para gerar atribuições para o município, que seria competência do município. Teria que partir pelo executivo. Teria que partir do pro executivo, legislativo. porque são atribuições que ele vai ter. Mas que a fibromialgia já era considerada uma deficiência, porque eu não sei se você conhece em detalhe a doença, mas a fibromialgia ela atinge mais mulheres do que homens. De 10 pessoas que possuem fibromialgia, 9 são mulheres, não se sabe a causa de atingir mais mulheres. Ela provoca dores generalizadas no corpo, que a mulher não consegue nem identificar aonde dói. E ela aumenta a sensibilidade da pessoa. Então, se você tocar no braço dessa pessoa, ela vai sentir muita dor, porque o sistema neurológico dela entende aquela dor multiplicada. Muito além entendeu? do real. Muito além do real. E além dessa dor física, ela desenvolve ansiedade, depressão, vários problemas, fadiga, cansaço, uma série de distúrbios emocionais, perda do sono, alteração no humor. Então é uma série de consequências. Essa pessoa que sofre de fibromialgia, ela não tem cura. A fibromialgia não tem cura. Ela precisa fazer um tratamento multidisciplinar para o resto da vida. Então ele é controlado. Para tentar amenizar. A doença é controlada. Sim. Entendeu? E é uma doença silenciosa e invisível. Você não olha para a pessoa e fala, ela tem fibromialgia. E quando você não vê, você julga, que foi aquilo que a gente julga demais. Sim, a gente faz o pré-julgamento. A gente faz o pré-julgamento. Exato. Nós tivemos uma audiência pública sobre pessoas com deficiência e a mãe de um autista fez, aliás, 2 mães, falou muita coisa interessante sobre o autismo, que é uma doença invisível também, que sofre preconceito. E desconhecida pela maior parte da população. Desconhecida, a pessoa não sabe o que desencadeia uma crise no autista, entendeu? Então, essas informações, a gente precisa utilizar a nossa função de vereador, de cidadão, de uma forma geral, mas a gente precisa multiplicar essas informações para que a população tenha conhecimento, Michel. E automaticamente que é o autismo? Uma cidade melhor, porque uma população com conhecimento, a tendência... E esse é o nosso papel. Eu não falo só o papel do vereador, mas o papel de cidadão, da pessoa. O papel de ser humano, é disseminar informação, entendeu? Por isso que a gente vai nas redes sociais, a gente posta sobre fibromialgia para pessoa que não sabe o que é fibromialgia. Tem pessoas que nunca ouviram falar da fibromialgia. E quando eu postei isso nas minhas redes sociais, muitas mulheres fizeram um comentário, mandaram mensagem: capitão, eu sofro com isso há anos. E ela sofre um julgamento também, Michel, porque essa pessoa que tem fibromialgia, tem dias que ela não tem condições de levantar da cama, e ela é taxada no serviço dela como preguiçosa, aí, ó, fazendo corpo mole, só reclama de dor, entendeu? Exato. Ela sofre esse preconceito. Por quê? Por falta de conhecimento. Então, o desconhecido... E legalização também perante a prefeitura. Então, a prefeitura precisa campanhas, a gente precisa dar voz. Sim, para essas pessoas. A gente precisa levar essa informação não só da fibromialgia, do autismo, do deficiente. Sim. Entendeu? A gente fala tanto de inclusão, mas a própria gestão política muitas vezes exclui essas pessoas, porque é uma palavra muito bonita, né, capitã? Bonita de ser falada, linda. Vamos fazer a inclusão. Aí você tocava no assunto lá atrás, mas que de fato um cego ele não consegue se locomover na nossa cidade hoje. Ele consegue fazer um pedido? Ele consegue ter um cardápio? A gente vê a luta do Rastelli em relação a isso, mas a gente não avançou quase nada.
né? A gente vê rampa para deficientes nas esquinas e os carros parados. A gente vê rampa em calçadas que tem mato. Né? A gente tem a rampa, tem a sinalização. A gente falou sobre isso já uma vez. Da cadeira de roda e tem o mato. E ele não consegue usar aquela rampa. Ou ele tem um pau ali na frente. E de fato, às vezes quando a gente fala, e eu gostei que você está tocando nesse assunto, que eu trato de minorias, né? Porque é um olhar para essas pessoas, para quê? Para qualidade de vida. Mas de repente nem é minoria, Michel. De repente é uma grande maioria que a gente desconhece. É uma grande maioria que a gente desconhece. Exato. Entendeu? Sabe por quê, Michel? Porque essas pessoas estão escondidas. Sim. Porque essas pessoas não conseguem sair de casa. Para reivindicar, surdo, inclusive. Você sabia que o surdo aqui, ele não consegue tirar habilitação? Algum tempo atrás, Michel, o surdo, ele era deixado dentro de um quarto. A família sequer colocava esse surdo para frequentar a escola. De convivência com a própria surdos família. De terceira idade que eles viveram a sua vida inteira dentro de um quarto. Sim. Eles não estudaram, eles não tiraram habilitação, porque aqui em Batatais não se consegue tirar habilitação para o surdo. Porque não tem um tradutor de Libras numa autoescola, ele precisa ir para Ribeirão Preto. Você acha que todo surdo tem condições de tirar habilitação em Ribeirão Preto? Então, às vezes, Michel, a gente tem mais pessoas sofrendo com essa falta de inclusão do que a gente imagina. Então a gente fala, é minoria, mas de repente não é minoria. De repente, uma grande maioria. De repente são pessoas que não conseguem, não saem nas ruas. Eu fiz uma postagem... São escondidas, né? Eu fiz uma postagem nas minhas redes sociais que eu passei lá na Avenida das Andorinhas e eu vi um barzinho pequeno. E eu passando, eu vi uma rampinha de madeira que ela fez. Ela fez uma rampinha de madeira móvel. Ela tira, ela guarda quando ela fecha e ela coloca ali. Mas eu achei tão lindo porque é um barzinho de bairro, pequenininho, uma mercearia, é um bar de mercearia. Eu dei a volta no quarteirão, parei no bar, eu falei, quem que é a dona do bar? Ela falou, sou eu. Eu falei, dona Regina. Qual que é o nome da senhora? Dona Regina. Regina. Falei, dona Regina, eu vim fazer um elogio. Nossa, mas elogio, mas é tão difícil, né? Alguém vir elogiar a gente. Falei, a senhora tá de parabéns, a senhora fez uma rampa. A senhora tem muito frequentador cadeirante? Ela falou, não. Eu falei, a senhora não tem frequentador cadeirante? Não, mas vai que tem um cadeirante que mora aqui no bairro e que quer vir? Eu pensei que ele precisava ter. Eu falei, parabéns. Isso é inclusão. Isso é inclusão. Eu me emocionei até na hora. Porque eu falei assim, dona Regina, isso é inclusão. Porque, Michel, a gente vê grandes estabelecimentos de proprietários até com poder aquisitivo muito bom. Dá uma volta na cidade e vê qual estabelecimento tem uma rampa de acesso com cadeirante. Pouquíssimos, Michel. A gente conta nos dedos, capitão. Conta no dedo. E essa senhorinha, num barzinho, num bairro periférico, distante, humilde, fez uma rampa de acesso de madeira. Entendeu? E às vezes a pessoa fala, não, mas não tem porque não vem, mas não vem porque não tem a rampa. Não vem porque não tem jeito. É um ciclo, entendeu? Não veio ninguém. Não vem ninguém, porque não tem rampa, ele não vem. Inclusive locais públicos. Locais da prefeitura de acesso da comunidade. As pessoas não conseguem. É comum você ver postos de saúde, pode até ter uma outra rampa, mas muitas vezes não é o suficiente para o usuário cadeirante. A gente está falando de cadeirante. Sim. Mas tem outras deficiências. Com uma mobilidade temporária, que precisa de uma rampa, ela está de muleta, ela quebrou a perna, ela não é um deficiente físico permanente, ela quebrou a perna, mas ela está numa cadeira de rodas, ela precisa ter esse acesso. E não tem. Então eu fiz questão de parar e de elogiar e de postar no Facebook. Sim, falei, dona Regina, eu posso postar? Porque eu queria, com essa ação da senhora, estimular e que visão de empresária que ela tem, né, capitã? Que visão de empresária. Você tem cliente cadeirante? Não, mas vai que... Mas vai que tá passando um cadeirante. Isso realmente é inclusão. Então você tá entendendo que não é a palavra inclusão, é muito bonita e muita gente fala. Sim, mas assim, o que na prática tem sido feito para realmente para incluir todo mundo? Todo mundo tem direito a trabalho, a lazer, ao estudo, à saúde, entendeu? E na audiência pública sobre deficiente físico foi falado desse acolhimento também nas unidades de saúde. Teve uma mãe que reclamou também, entendeu? Que ela chegou com o filho dela autista e ela não foi devidamente acolhida. Então, é isso que a gente tem que parar só de falar em inclusão colocar em e de prática. Colocar em prática. Sim. Realmente nós estamos desenvolvendo políticas públicas inclusivas, nós estamos acolhendo todos? Não. Capitã Cláudia, vereadora, que prazer enorme falar com você. Desde já eu quero até falar com o Gabriel. Gabriel, marca a capitã de novo para a gente falar de assuntos variados, porque é muito bacana. A gente vê essa visão, a gente vê uma mulher forte,
que olha para a mulher, que olha para o deficiente, que olha para várias gamas da sociedade. E que bom, capitã, sem demagogia nenhuma, saber que esta pessoa, ela representa a população batataense na Câmara de Vereadores. Ou seja, vejo com muito bons olhos ao longo do seu mandato. A gente está apenas 10 meses, né? E quero mais uma vez te cumprimentar, te agradecer, nos deixar à sua disposição para o que você precisar, e já separa um tempinho na tua agenda para você retornar mais vezes aqui com a gente. Já estou me autoconvidando para voltar, porque tem muito assunto ainda para a gente conversar, e eu te agradeço. Imagina. Essa oportunidade de você, Gabriel, de ter me convidado, e é bacana a gente ter essas oportunidades para falar sobre o que a gente pensa. As pessoas conseguem conhecer um pouquinho melhor o vereador da sua cidade, saber o que a gente pensa, as nossas ideias, os nossos projetos, e pedir a Deus para que abençoe o nosso mandato e a gente consiga concretizar pelo menos parte deles, Michel. Capitã, conta com a gente no que precisar, e o nosso podcast, tanto quanto o Batatais 10, está à sua disposição. Obrigado. Obrigada.